Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host, o responsável pela Hub Clube do LCA. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast sobre avaliação, prevenção e tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior. Sempre com uma visão prática, baseada em evidência e com os pés no chão de quem realmente faz aquilo na prática, na clínica. Eu sou o Thiago Serafim, fisioterapeuta, pesquisador especialista em joelho. Hoje eu vou direto ao ponto sobre uma das principais complicações nos pós-operatórios de joelho. Mas ao mesmo tempo que é uma das principais complicações, ela também é uma das mais temidas, ela também é uma das mais evitáveis, é uma das mais fáceis a gente prevenir no pós-operatório de uma reconstrução do LCA. Eu estou falando, gente, da artrofibrose. Se você atua com reabilitação ortopédica, se você é profissional da área, já ouviu falar de pacientes que perderam a extensão, ficaram com dor anterior no joelho persistente ou até mesmo precisaram de uma nova cirurgia para corrigir isso, isso é mais comum do que você pensa. Mas se eu te dissesse que na maioria dos casos a artrofibrose poderia ter sido evitada com condutas simples, nas primeiras 2 semanas ou no pré-operatório de reabilitação. E se você é paciente, se você é atleta que passou por isso também, fica comigo que a gente vai falar de algumas estratégias para prevenir e para corrigir esse tipo de conduta. Bom, para começar é importante a gente entender o que é artrofibrose. A artrofibrose é o desenvolvimento anormal de um tecido de cicatrização intraarticular após uma cirurgia. No caso aqui que a gente está falando, após reconstruções do ligamento cruzado anterior, mas pode acontecer em várias cirurgias de joelho. Esse excesso de fibrose afeta estruturas como a cápsula articular, gordura de Hoffa e até mesmo o espaço entre os côndilos do fêmur e da tíbia, dificultando e até bloqueando o movimento, principalmente o movimento de extensão do joelho. Ela é diferente de uma rigidez articular já esperada no pós-operatório. Na artrofibrose, o processo de cicatrização se torna algo patológico, levando a aderências, dor crônica, bloqueio funcional e muitas vezes necessidade de intervenção adicional, uma nova cirurgia. Não uma nova cirurgia de reconstrução, mas um procedimento onde é necessário fazer uma limpeza dessa fibrose acumulada. E quais são os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver a artrofibrose? Vamos lá, eu vou citar agora aqui para vocês 6 fatores que fazem total diferença quando a gente pensa em prevenção. O primeiro deles é uma cirurgia muito precoce, quando o paciente ainda não recuperou a extensão completa do joelho, ainda tem edema, tem dor, tem inibição muscular muito considerável. E aqui é algo que eu sempre reforço para os pacientes e também nas minhas aulas. Cara, se você teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, o melhor momento para você fazer cirurgia é quando você parecer que não teve mais a lesão. O que eu quero dizer com isso? Você já recuperou a extensão completa de movimento e a flexão quase completa também. Você tem uma boa ativação de quadríceps novamente e você já não tem mais a presença de edema, de inchaço no joelho. Isso é o mínimo para você ir para uma cirurgia bem. Essa era uma dificuldade que eu tinha quando trabalhava no clube, por exemplo, onde tivemos algumas lesões de ligamento cruzado anterior, seja profissional ou sejam atletas de base, e a cirurgia ela era muito precoce, se dava ali em torno de 7 a 10 dias. Então a gente precisava fazer um trabalho intensivo durante aquela semana para a gente deixar o atleta o mais apto possível para quando chegasse na cirurgia já não tivesse mais esses parâmetros clínicos e isso fosse facilitar o nosso pós-operatório. Um segundo fator é a perda de extensão pré-operatória não tratada. Esse é um dos principais fatores e um dos principais sinais de alerta. Um terceiro fator é o excesso de imobilização ou até mesmo quando o paciente nem faz um tratamento inicial pós-operatório. Por isso que é importante a gente começar no dia seguinte à cirurgia. Dessa forma o paciente vai reduzir o medo de se movimentar, vai ter mais confiança, a gente vai conseguir melhorar todos esses parâmetros. Por outro lado, o quarto item é o excesso de reabilitação. Por incrível que pareça, água demais mata a planta. Essa é uma frase que a gente vê muito na clínica, ouvia muito quando trabalhava no clube, né? Quando o atleta vinha para mim, pô, Thiagão, água demais mata a planta, hein? O que ele queria dizer com isso? Thiagão, tô cansado, cara, tá fazendo muito trabalho. Água demais mata a planta. Nesse caso, isso também vale. Quando a carga é alta ou eu fico exagerando nos trabalhos de amplitude de movimento, eu posso ficar
fazendo com que esse joelho tenha uma certa inflamação que fique um pouco crônica. E isso acaba favorecendo mais a formação de fibrose. A periodização do trabalho de amplitude de movimento também é importante. E um quinto fator é o manejo inadequado da dor e do edema nas primeiras semanas. É preciso controlar a dor, é preciso controlar o processo inflamatório, é preciso controlar o edema para que a gente consiga evoluir melhor. E claro, um sexto item, pacientes com perfil biológico mais propenso à fibrose. A gente sabe que algumas pessoas têm uma resposta cicatricial mais intensa do que outras. Entender isso pode fazer uma certa diferença durante as condutas. Ou seja, a artrofibrose não é um jogo de azar, não é sorte que deu, não é algo ao acaso. Ela é multifatorial, mas em grande parte ela é previsível. Tá bom, Thiago, mas e como que a gente pode identificar precocemente que algo está saindo um pouco do controle? Seja você um profissional da área, seja você um atleta ou um paciente. A gente precisa ficar atento, principalmente nas primeiras 2 semanas, se o paciente não recuperou a extensão total de movimento, mesmo com treino ativo, passivo, adequado, mesmo fazendo todas as mobilizações, apresenta um final de movimento, um end feel, muito duro e ausente no final da extensão. É aquele travamento muito forte no final da extensão. Relata uma dor anterior do joelho persistente, uma dor na frente do joelho, principalmente em atividades básicas, e tem pouco ganho de amplitude, apesar da boa adesão às vezes ao tratamento. E claro que a gente não pode esquecer os pacientes que não fizeram nada nas primeiras 2 semanas e chegam para a gente. Olha, gente, eu recebo muitos pacientes depois das 2 primeiras semanas. Por quê? Porque geralmente quando eles retiram os pontos. Alguns médicos, alguns cirurgiões ainda são muito conservadores nesse conceito. E quem acaba perdendo com isso é o próprio paciente, o próprio atleta. Esses itens que eu citei para vocês agora são sinais de alerta que acabam exigindo para a gente uma certa revisão imediata das estratégias e condutas a serem tomadas. E agora vamos falar o que interessa, né? Esses itens que eu citei para vocês são sinais de alerta que muitas vezes exigem uma revisão imediata de estratégias e condutas a serem modificadas, certo? Mas agora vamos falar do que interessa. Como prevenir artrofibrose na prática clínica? Primeiro ponto, pré-operatório bem feito. Antes da cirurgia, como eu já citei para vocês, o foco deve ser recuperar a extensão completa, reduzir edema e a dor e reeducar o controle neuromuscular básico do quadríceps, ativar o quadríceps do paciente, do atleta. A cirurgia não pode acontecer, isso é importante frisar, tá? A cirurgia não pode acontecer com o joelho inflamado e bloqueado, senão provavelmente esse indivíduo vai ter uma grande chance de artrofibrose. Isso aconteceu recentemente com um paciente que fez uma cirurgia 7 dias depois da lesão dele, foi um processo muito rápido entre a lesão e a cirurgia, não fez conosco um pré-operatório tão adequado, chegou para a cirurgia com todos esses sinais que eu citei para vocês. O resultado, 4 meses, mais de 4 meses, aliás, agora pós-operatório e muita dor, muita dificuldade de evoluir, baixa ativação de quadríceps ainda, isso porque ele pensou em apressar um pouco o procedimento, porque tinha uma viagem marcada depois de alguns meses. Galera, não cometam esse erro. O segundo ponto são as 2 primeiras semanas. Elas são cruciais. Essa é a fase mais crítica do tratamento pensando em artrofibrose. E aqui vão alguns princípios fundamentais dessa fase. Primeiro, a extensão ela é prioridade absoluta. Posicionar o joelho em extensão total, variar às vezes durante o dia, onde colocar algum apoio no calcanhar pode ser uma estratégia muito interessante. E nunca um apoio atrás do joelho. Mobilização ativa, ativa assistida, com foco em extensão total terminal. E o uso, às vezes, do decúbito ventral, ou seja, deitar o atleta, o paciente de barriga para baixo e deixar a tíbia dele suspensa para que fique realmente forçando e alongando a cadeia posterior de joelho. Além disso, nessa fase, a gente precisa de um bom controle da dor e do edema, evitar o foco precoce em flexão profunda. Às vezes, e eu já cometi esse erro, pensava em amplitude de movimento, eu trabalhava muito a flexão do joelho desde o início. Não trabalhava tanto a extensão do joelho. Então ficava forçando muito a flexão no início, sem muita necessidade. Só que ficar forçando amplitude de movimento com dor, principalmente a flexão, só vai aumentar essa resposta inflamatória. Um outro ponto importante é treino de quadríceps com o joelho estendido
onde a gente mantém uma boa ativação isométrica dessa região. E claro, né, sempre associando, quando possível, a eletroestimulação. E, por último, mas não menos importante, a educação do paciente ela é essencial. Explicar esses itens que eu citei, de deixar o joelho estendido, ensinar o que ele deve fazer em casa, como posicionar, como contrair, exercícios a serem feitos, é fundamental. O paciente, ele é sócio do tratamento. E eu brinco com alguns que ele é sócio majoritário. Eu funciono muito mais como um consultor. Quando eu vou lá, faço alguns ajustes, faço alguns trabalhos mais técnicos, mas o que ele vai fazer fora da clínica é providencial. Só que muitas vezes, né, mesmo a gente fazendo isso, alguns sinais acabam aparecendo. E isso é algo que a gente não pode ignorar, não pode negligenciar. Então, quando isso acontece, eu preciso revisar um pouco o meu plano de tratamento. E se após 3, 4 semanas a extensão ainda tiver com certo bloqueio, talvez sejam necessários algumas estratégias como aumentar a frequência de tratamento, a reabilitação, aumentar o número de sessões na semana. Aqui na clínica, pensando em tratamento ortopédico e reabilitação esportiva de atletas amadores, geralmente eles vêm de 2 a 3 vezes na semana. Só que se a gente tiver com certa dificuldade, a gente precisa aumentar um pouco a frequência disso. Em último caso, né, que um caso mais cirúrgico, um caso médico, é a manipulação sob anestesia ou liberação artroscópica. Mas o ideal é que a gente não deixe chegar nesse ponto. Olha, dentro desse período todo, tratando a reabilitação de joelho, nunca precisei que um paciente meu fizesse uma revisão artroscópica para liberar artrofibrose, desde que esse paciente estivesse desde o início tratando comigo. Claro que já tive pacientes, isso é o perfil que recebo na clínica, de pacientes que vêm depois de 1, 2, 3 meses de reabilitação, que às vezes isso acontece. Mas por quê? Porque lá no início isso não foi bem tratado com ele. Então por isso, a fase inicial, as primeiras 2, 3 semanas, elas são cruciais para definir se o paciente vai ter de fato ou não artrofibrose. E isso pode ser uma complicação importante durante o tratamento. Para fechar, gente, a artrofibrose, ela lembra que a fisioterapia precisa ser algo proativo e com estratégias desde o início do tratamento. Não é sobre fazer mais exercício ou sobre ficar forçando a amplitude de movimento. É sobre fazer a coisa certa na hora certa, periodizando. Eu faço a periodização desde o início com os meus pacientes. Lembre-se, quem ganha extensão, ganha função do joelho. Até rimou aqui. E quem ignora a extensão, prepara o terreno em si para uma complicação que ninguém quer enfrentar depois de uma cirurgia de joelho. Bom, se você é atleta, se você é paciente, está passando por uma reabilitação de joelho, seja no pós-operatório ou ainda pensando se precisa operar, eu quero te fazer um convite. Conheça o Clube Rehab, o meu programa de reabilitação individualizada e consultoria online para pacientes e atletas que estão passando por essa fase. O Clube Rehab é o programa de reabilitação e consultoria online para atletas em tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior. Lá você recebe um acompanhamento que ele é próximo, de orientação baseada em evidência, com um plano de reabilitação adaptado à sua realidade, seja você atleta ou alguém que quer voltar a treinar com segurança ou simplesmente busca se movimentar sem dor. Se você tem dúvidas ou quer fazer parte, é só chamar a gente lá no Instagram do @Clube do LCA. Lembre-se, você não precisa passar por isso sozinho. O foco do Clube Rehab é fazer você voltar à sua jornada, seja de trabalho, seja do dia a dia, seja do esporte, com segurança e o máximo de performance possível. Se esse conteúdo faz sentido para você, não deixe de nos seguir no Instagram, @Clube do LCA. Não deixe de se inscrever no canal, se você está ouvindo pelo YouTube, e não deixe de nos seguir na sua plataforma de áudio que você escuta. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau, tchau.